Olá pessoal, muito bom dia, estamos de volta, nossa última aula desse capítulo, Revolução Industrial. Hoje, sexta-feira, que beleza! Hoje é um finalzinho de semana aí para a gente dar uma descansada e semana que vem retornaremos com toda a força de novo, com bastante vontade para continuarmos aí os nossos estudos, beleza? Bom, já vai preparando o seu material, pega aí o seu livro, já deixa ele preparadinho, deixa eu pegar o meu aqui também. Lá, deixa eu ver na página, nós estamos na página, a partir da página 33, nós vamos hoje encerrar o capítulo, portanto nós vamos chegar hoje até a página 35. Vamos falar ali da resistência do proletariado, nós vamos falar sobre socialismo e anarquismo e vamos ver também algumas atividades para hoje. Então, material pronto, livro pronto, deixa o seu caderno também do lado, material de anotação, deixa o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta, enfim, tudo pronto para que nós possamos dar continuidade a nossa aula. Então, encerrando Revolução Industrial, só que antes vamos retomar um pouquinho do que nós falamos na última aula, com relação ali das lutas dos trabalhadores, esses trabalhadores que estavam sendo explorados, que trabalhavam lá 12, 14, 16 horas por dia em locais completamente sujos. Com a chegada das máquinas, diminui a quantidade de pessoas trabalhando, porque as máquinas começam a substituir os trabalhadores. Então, onde precisava lá de 10 pessoas, agora umas 4 já são suficientes para desenvolver o trabalho. Então, aquelas outras 6 pessoas acabam ficando desempregadas. Então, esses trabalhadores começam a se organizarem, começam ali alguns movimentos operários para tentar mudar essa situação. Eu terminei a aula anterior falando aqui do ludismo e do cartismo, então só para a gente dar uma relembrada. Então, eles imaginaram que se eles destruíssem essas máquinas, eles retomariam o trabalho, afinal de contas, o patrão ia precisar de pessoas para trabalhar. Na verdade, não foi bem assim, né? Então, o ludismo foi esse movimento de quebrar as máquinas, por isso eles ficaram conhecidos como os quebradores de máquinas. Não vai dar muito certo, porque eles acabam sendo presos e tem aí problema com a justiça, não vão ter o trabalho de volta, não tem como retornar. O progresso, ele sempre caminha para frente, nós não vamos retornar. Então as coisas mudam, o processo muda e nós precisamos mudar, nós precisamos nos atualizar para seguir, para continuar esse progresso. Nós podemos observar essa realidade que nós estamos vivendo, né? Nós estamos tendo que reaprender uma forma, ou melhor, aprender uma forma diferente para trabalhar com vocês, para poder passar esse conteúdo para vocês. Então, a modernidade, a evolução, tudo isso só caminha para frente. E quem não consegue se adaptar, quem fica para trás, acaba sendo prejudicado. Pensa comigo, naquela indústria, naquela fábrica onde trabalhavam 10 pessoas, de repente chega uma máquina. Quem que vai ficar para trabalhar naquela máquina? As pessoas que tinham assim mais disposição de aprender, aquelas pessoas que tinham mais disponibilidade para aprender, que estavam a fim de aprender, que foram atrás, né, para aprender a mexer com aquelas máquinas. E esse é o nosso mundo de hoje também. Ou a gente aprende a fazer coisas novas, ou nós vamos ser descartados. Agora imagina vocês, quando chegarem no período, quando chegarem na idade, né, de estar aí no mercado de trabalho, como vai ser a concorrência?
como será daqui 10 anos, daqui 5 anos, a questão do mercado de trabalho? Então, a gente não sabe, né? Por isso é que a gente sempre precisa buscar o conhecimento, ok? Então, nessa ideia aqui, vamos quebrar essas máquinas e vamos retornar ao trabalho. Isso não vai dar certo. O outro movimento que nós comentamos também na aula passada é com relação ali ao cartismo, né? Onde eles redigiram ali uma carta para enviar ao parlamento. Aqui não é só questão de trabalho, tem questão política também, né? Passaram a reivindicar ali o direito do voto, que as pessoas tivessem o direito de escolher os seus representantes, e esse voto deveria ser um voto secreto. Ninguém precisa saber em quem eu votei, porque daí eu tenho liberdade de escolher aquele que eu quero, e não aquele que um grupo que tem um certo poder ali naquela região, acaba mandando aquelas pessoas votarem em um candidato. Se o voto não fosse secreto, as pessoas teriam que obedecer, senão teriam consequências, né? Então, e, claro, a questão ali também da melhoria das condições de trabalho, entre elas a questão da jornada de trabalho. E também disse para vocês na última aula que essa carta, ela não teve efeito naquele momento, o parlamento nem tomou conhecimento dessa carta e ficou por isso mesmo. Só que lá na frente acabou trazendo, né, as mudanças que nós já falamos também na última aula, só retomando a questão ali do trabalho das crianças, a questão da proibição do trabalho infantil nas minas, diminuição de impostos, diminuiu a carga horária, né, diária, a jornada diária de trabalho, e até que em 1919 foi estabelecida a jornada de trabalho de 8 horas por dia. Isso permanece até hoje. Hoje, os trabalhadores aí do comércio, por exemplo, têm uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Algumas indústrias é um pouco diferente, porque trabalha em turno, então trabalha 6 horas por dia. Por exemplo, a gente pegar a nossa indústria aqui de Cornélio, eles fazem turno, a Café Iguaçu, eles fazem turno de 6 horas. Então, por exemplo, um começa às 6 da manhã, vai até meio-dia, o outro do meio-dia às 6, o outro das 6 da tarde até meia-noite, o outro da meia-noite até as 6 da manhã. Quer dizer, a empresa trabalha 24 horas, ela não para de produzir. Mas a maioria do pessoal, né, pessoal do comércio, de outros setores, o normal é trabalhar 8 horas por dia. Bom, e essas pessoas então que lá atrás foram se organizando, foram se juntando, foram formando algumas associações. Essas associações, lá no início, tinham o objetivo de amparar aquele trabalhador que tinha algum problema de saúde, problema financeiro, porque o governo não tinha uma política pública para atender essas pessoas, aqueles que se machucavam. Então, essas associações no início começaram a auxiliar, a prestar um auxílio a essas pessoas. E depois essa organização acabou se transformando maior ainda e vão surgir os sindicatos. Esse grupo de pessoas que passam a se organizar, passam a lutar pela cobrança, né, ali do direito dos trabalhadores, passam a exigir que os patrões respeitem esses trabalhadores, passam a exigir que esses patrões, então, sigam uma certa regra, não explorem esses trabalhadores, e eles conseguem, então, algumas mudanças, passam a exigir, então, a redução da jornada de trabalho, fim dos castigos físicos, passam a exigir ali a questão do aumento salarial. Quando um grupo, né, se une para lutar pelos seus direitos, eles acabam ficando mais fortes.
Aqui em Cornélio nós temos diversos sindicatos. Aqui nós temos o Sindicato da Saúde, nós temos o Sindicato da Copel, o Sindicato da Sanepar, o Sindicato dos Professores do Estado, nós temos o Sindicato dos Bancários, nós temos o Sindicato dos Comerciários. Então, cada classe, né, hoje tem o seu sindicato que luta pelos seus direitos. Se um funcionário sozinho tentar, né, conversar com o patrão e exigir mudanças, essas coisas, uma pessoa só fica mais difícil conseguir atingir esse objetivo. Substituir uma pessoa, né, é simples, é fácil. Agora, quando se tem uma organização, quando se tem um sindicato que representa todos os trabalhadores daquela classe, então aí já tem uma força maior. Então, começaram a surgir ali os sindicatos dos trabalhadores. Com o passar do tempo, nós também podemos observar hoje que os patrões também formaram os seus sindicatos. Então, existe, por exemplo, os sindicatos dos patrões, o sindicato patronal. Aqui em Cornélio tem o sindicato dos trabalhadores rurais e tem o sindicato, né, patronal rural. Então, os trabalhadores representam os trabalhadores e o sindicato patronal representa os patrões. Então, quando o sindicato dos trabalhadores ele passa a exigir alguma coisa, quem ele vai negociar com quem? Não vai negociar lá com o dono de uma fazenda, por exemplo. Ele vai negociar com o sindicato patronal rural. Esses dois sindicatos, então, os dois têm força, né? Então, esses dois sindicatos é que vão negociar ali as questões que, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais quer aumento, por exemplo, no salário. Então, vai conversar com o sindicato patronal. Tem também o sindicato patronal dos comerciários. Então, agora, os dois sindicatos, o do trabalhador e o patronal, são eles que vão conversar. O que os dois decidirem está bom para ambas as partes. Tanto o trabalhador quanto o patrão vai ter que aceitar essas decisões que foram tomadas. Afinal de contas, os dois sindicatos, cada um representa a sua classe. Então, as decisões que eles tomam deve ser aceito por todos. Tranquilo? Então, nós temos aí o surgimento dos sindicatos. Bom, agora a gente vai entrar numa outra parte aqui, com relação aqui a alguns pensamentos que começam a surgir nessa época. Essa organização de trabalhadores, né, acaba originando ali umas teorias, surgem algumas teorias sobre a forma como a sociedade deveria ser organizada. Duas teorias, então. Uma teoria que vai ficar conhecida como socialista e uma teoria que fica conhecida como anarquista. Essa teoria socialista, nós vamos ver vai ter uma divisão ali. A primeira delas é o socialismo utópico. Vem de utopia, quer dizer, seria um sonho, né? Algo praticamente impossível de se tornar realidade. Por que ficou conhecido como um socialismo utópico? Esses pensadores aqui, que eu não vou nem tentar falar o nome deles, né? Robert, Owen, Simon, Charles, enfim, né? Eles passam a defender algumas ideias. Por exemplo, eles passaram a defender a criação de comunidades onde os trabalhadores poderiam se organizar de forma igualitária, onde todos, né, tivessem ali o mesmo tratamento, nenhum fosse mais explorado do que o outro, ou melhor, nenhum deveria ser explorado, nenhum trabalhador deveria ser explorado. O trabalho seria dividido entre todas as pessoas, né, daquela empresa, e claro, que daí a questão do lucro, essas coisas também seria dividida. Com isso, se houvesse uma distribuição, uma divisão melhor desse trabalho,
acabaria ali a questão da exploração da mão de obra, acabaria também a desigualdade social, porque estariam todos no mesmo nível. Isso, né, em síntese, era o que eles defendiam. E eles acreditavam que para alcançar tudo isso, seria de forma pacífica, seria no diálogo, seria trocando ali essas informações, seria uma forma assim, sem violência. Não seria necessário que esses trabalhadores organizassem uma movimentação, organizasse ali algumas revoltas para conseguir. Não. No diálogo, na negociação, eles conseguiriam atingir esse objetivo. Mas eles não tinham uma forma exata de como fazer tudo isso se tornar uma realidade. Como que, é claro que para a classe que está mais baixa, né, para ela melhorar de nível, é claro que ela vai aceitar sem problema nenhum. Agora, aquele que está no nível mais alto, aceitar baixar, né, ali o seu padrão, jamais que eles vão aceitar uma coisa dessa de forma pacífica. É por isso, né, utópico. Eles sabiam o que eles queriam, mas eles não sabiam como fazer para atingir o seu objetivo. E com toda certeza, de forma pacífica, isso não iria acontecer. Então seria um sonho conseguir tudo isso sem nenhuma guerra, sem nenhuma revolta. E vai ter a segunda parte, que é o socialismo científico, ou o socialismo marxista. Tem como principais autores Karl Marx e o Engels. Eles, né, principalmente Marx, eles vão analisar, ele vai debruçar sobre esse tema, ele vai pesquisar, ele vai analisar, ele vai criar métodos para atingir esse objetivo. E eles vão defender o fim do sistema capitalista. Nós vimos o que significa lá o capitalismo, né? As propriedades privadas ou as indústrias privadas que tem um dono, ou pode ser vários donos, não tem problema, mas tem lá o dono, né, aquele que controla, onde ele é o dono dos meios de produção, quer dizer, do espaço, das máquinas, da matéria-prima, do produto final. E eu disse lá atrás para vocês também, entre aspas, eu costumo dizer que ele é dono até do empregado, né, do funcionário. Então existe essa pessoa, o dono de tudo isso. Não é o governo, é uma propriedade privada. E tudo aquilo ali, todo o trabalho, todo o produto acaba gerando lucro para esse dono da indústria. E o trabalhador é aquele que vai vender o seu tempo, que vai vender o seu conhecimento, que vai vender a sua força, vai trocar tudo isso por um salário. Falamos disso nas aulas anteriores. Então, eles queriam acabar com essa questão, com o sistema capitalista. Porque o patrão, segundo eles, aqui vai acontecer uma luta de classe. Eles vão falar de duas classes que vão viver em conflito. A classe do burguês, que é o dono, que é o patrão, aquele que contrata o trabalhador, que é o dono dos meios de produção, que vende esse produto que o trabalhador produziu e ganha muito dinheiro com isso. Então, de um lado ele tem o burguês e do outro lado ele tem o operário, que eles vão chamar de proletariados. E essa briga de classe vai acontecer. O patrão, segundo eles, sempre explorando o seu trabalhador e o trabalhador sendo explorado pelo patrão, porque ele não tem como sair dessa situação. Afinal de contas, ele precisa do seu trabalho. Então, eles vão defender também a questão da extinção das classes. Se nós vamos acabar com o sistema capitalista, se já não vai ter mais lá o burguês, o patrão,
então também não teria mais ali o proletariado, estariam os dois, toda a população estariam ali no mesmo nível. E diferente lá do socialismo utópico, eles vão dizer que para se conseguir atingir esse objetivo, não teria outra forma a não ser uma luta, né, entre esses dois, que seria necessário, olha aqui, ó, essa luta de classe iria proporcionar a revolução desses operários, desse proletariado. E para isso, a luta armada seria inevitável, não teria outra forma. Os proletariados deveriam se unir para exigir os seus direitos, que seus direitos fossem respeitados, e isso iria gerar um conflito com os patrões, e essa luta armada iria acontecer, porque daí eles conseguiriam acabar com a propriedade privada também, não existiria mais a propriedade privada, seria ali em comunhão, todos os trabalhadores daquela empresa, entre aspas, seriam os responsáveis por aquela empresa, a empresa deixaria de ter um patrão e passaria a ser do Estado, passaria a ser do governo, e as pessoas então seriam ali tratadas todas de forma igualitária. Então, para eles, o socialismo era apenas uma etapa, uma parte do processo para chegar em uma sociedade onde tudo seria em comum, onde tudo seria praticamente ali de todos. E esse seria o ponto máximo da evolução histórica do homem. Um outro pensamento que surgiu também seria ali a questão do anarquismo. Isso não vem de bagunça, tá? Vem de uma palavra grega, anárcia, e vai significar sem governo. Mas não uma forma assim onde não existe governo, então cada um vai fazer o que quiser e vai virar uma bagunça o Estado. Não é bem assim. Eles acreditavam que a sociedade já estaria em um nível tão elevado que já não seria mais necessário alguém que governasse aquele povo, porque o povo já estava preparado, aquela população estava preparada para se autogovernar. Então, segundo o pensamento anarquista, seria o fim do Estado. Então, não teria mais o governo. Seria o fim da propriedade privada. Então, essa propriedade seria em comunhão. Seria ali a criação dessas comunidades igualitárias, onde todos deveriam ser tratados de forma igual. Todos estariam no mesmo nível. Acabou essa questão da classe A, B, C, D. Todos estavam no mesmo nível. Assim como o socialismo, eles também criticavam a exploração dos trabalhadores pelos burgueses. E é isso que eles querem acabar, esse desnível social. Todos deveriam estar no mesmo nível. Só que aqui, eles não vão brigar só com relação da questão econômica ou política, como o socialismo, principalmente o socialismo, vai lutar pela questão econômica. Aqui eles acreditam que a sociedade então já estava pronta e eles vão lutar então pela questão ideológica, a questão da religião, das doutrinas, estaria liberto de tudo isso, a questão da política, a hierarquia administrativa, não seria mais necessário ter essa hierarquia, porque a sociedade já está preparada para se auto-administrar. Claro que também estavam, né, lutando ali pelas questões econômicas, né, a gente já falou, fim da propriedade privada, fim dos meios, né, de produção, onde todos deveriam não ser mais explorados, todos já deveriam trabalhar em comunidades, né, igualitárias. A questão da ordem social, a integração em apenas uma classe, uma única classe. Então, acabaria essa divisão de classe. Acabando a divisão de classe, não tem mais a luta, a briga, o conflito entre o patrão, que já não vai mais existir, o burguês,
e o operariado, o proletário, que também já não vai mais existir, porque nós teríamos uma única classe onde todos seriam iguais. E com relação também a essas leis. Tranquilo? Bom, eu vou deixar no finalzinho aqui para vocês um vídeo, tá? Para vocês assistirem e para encerrar. Mas tem também aí algumas atividades que vocês já podem, ou melhor, já devem realizar. Está publicado lá no Delta, mas eu vou reforçar aqui também, tá? Então lá na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui quais são essas atividades. Hoje nós trabalhamos da página 33 até o final do capítulo. Então lá na página 36, você tem lá o Agora é com você, que você já pode realizar essa atividade, ou melhor, deve realizar essa atividade. Depois na página 37 começa o Explore os seus conhecimentos. 37, 38, 39, 40. Nossa, professor, muita coisa. Não é muita coisa não, porque o Explore os seus conhecimentos praticamente são todas de xizinho, né? Só tem 4 questões ali dissertativas. E outra, a nossa próxima aula agora vai ser só na semana que vem, na próxima sexta-feira. Portanto, vocês têm aí bastante tempo, né? A nossa próxima aula seria na terça-feira, mas como terça-feira é feriado, graças a Deus, como vai ser feriado, então nós teremos aula lá na sexta-feira. Então vocês têm uma semana inteira para fazer, para organizar todas essas atividades. E então na sexta-feira nós vamos fazer a correção de todas essas atividades desse capítulo, para a gente já ir para o outro capítulo. Nós estamos, super, hiper, mega, ultra atrasados. Mas para encerrar, eu vou deixar aqui um vídeo fazendo um apanhado geral, um resumo de tudo aquilo que nós vimos no capítulo de hoje. A chegada das máquinas na indústria mudou a sociedade e o mundo e ficou conhecida como Revolução Industrial. Foi no século XVIII, um século que viu grandes transformações políticas. Lembra? A Revolução Francesa e a Revolução Americana mudaram a face da Europa e da América. Foi no século XVIII também que a população da Europa dobrou e que as colônias ofereciam mercado e matéria-prima. O aumento da produção agrícola e industrial era uma necessidade. E a Revolução Industrial começou no país que tinha melhores condições de bancar o desenvolvimento da indústria, a Inglaterra. Em 1760, são inventadas as primeiras máquinas de fiar. Em 1779, é a vez da máquina a vapor. Essas inovações inglesas atingem em primeiro lugar a mineração e a fabricação de tecidos. A Inglaterra tem grandes reservas de ferro e de carvão que dá combustível às máquinas. O vapor permite mover a maquinária das indústrias e desenvolve a mineração e as fundições. As máquinas começam a entrar pela porta da indústria têxtil e as fábricas substituem a manufatura artesanal. Estamos falidos. Não dá para competir com essas máquinas. Nem adianta continuar fiando. Nós que produzimos tão bem. Não é possível que essas máquinas sejam tão melhores. Você não faz ideia. Já tem máquina que faz 400 fios ao mesmo tempo. Então vamos comprar uma. E o dinheiro? E o capital? Custa uma fortuna. E esses monstros só cabem em prédios enormes. Ah, Vicente, agora eu estou entendendo. Quem se deu bem nessa época é quem tinha dinheiro para comprar as máquinas e construir fábricas. Exatamente, vendia o capital, os capitalistas. Agora, de onde veio esse dinheiro todo? Ué, você não está lembrado? Isso aí a gente já viu. A Inglaterra era uma
grande potência mercantil desde o século XVII. Eles dominavam boa parte do comércio mundial, tinham várias colônias. Ah, então você está querendo me dizer que o dinheiro dos capitalistas da indústria veio do comércio colonial? Do comércio colonial, sim. E no século XVIII, os ingleses já tinham um sistema bancário muito desenvolvido. Com tudo isso, a burguesia já tinha acumulado muito dinheiro. E foi essa burguesia que deu início ao capitalismo industrial, concentrando a produção nos grandes estabelecimentos e acabando com as manufaturas artesanais. E para escoar a produção, desenvolveram os transportes, com estradas, canais e ferrovias, que chegaram graças às locomotivas a vapor. O que aconteceu na Inglaterra há 2 séculos não foi muito diferente do que aconteceu aqui ou em qualquer outro lugar que se industrializou. A indústria fez crescer as cidades e atraiu gente para trabalhar nas fábricas. Companheiro, por favor, você vem de onde? Da Bahia. Eu vim de Birigui, Eu vim do estado de São Paulo, Narandiba. do estado do Paraná. Os ingleses do século XVIII também migraram do campo para a cidade. Os novos métodos de cultivo e máquinas agrícolas os deixaram sem trabalho na terra e forçaram a procura de emprego nas indústrias. Só que há 2 séculos atrás, as condições de vida e trabalho eram diferentes, eram muito piores. Tanto trabalho para ganhar essa miséria. E as crianças? A Mariazinha está na tecelagem. E o João ainda não acabou seu turno na mina. Nem hoje. Dia que ele faz 6 anos, deixaram ele sair mais cedo. E a família da tua prima? Além de procurar emprego, eles não estão conseguindo se acostumar com a vida na cidade, não. Depois de uma vida inteira no campo. Difícil é viver todo mundo aqui amontoado. Fazer o que também? Estão expulsando todo mundo do campo. Agora estamos aqui, proletários. Se não fossem as crianças, a gente não ia ter nem o que comer. Por que eles não dão um salário decente para os adultos e deixam as crianças em paz? Ora, por quê? Para pagar menos. Para dar menos comida. Mandar mais facilmente para o fundo das minas. Sem ter ninguém para discutir as ordens. Só obedecer, obedecer. Que absurdo, né, Vicente? Colocavam as crianças nas indústrias, nas minas. Que coisa. E a situação não estava ruim só para os operários na Inglaterra, não, viu? É claro, a indústria tinha chegado já em outros países da Europa também. Exatamente, tinha chegado sem nenhum tipo de legislação, de garantia para os trabalhadores, entendeu? Agora, será que os operários não se organizavam, não reclamavam, não faziam alguma coisa? Chegou uma hora que eles se organizaram. Em 1833, os trabalhadores organizam os primeiros sindicatos na Inglaterra. A Revolução Industrial estabeleceu novas relações de produção e fez surgir o movimento operário. A burguesia e o proletariado se tornaram as principais forças da sociedade. A burguesia exigia liberalismo político e econômico. Os trabalhadores exigiam reformas sociais urgentes. O resultado foi uma onda revolucionária que atingiu quase todos os países da Europa. Mas um dos governos menos afetados foi o da Inglaterra. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, onde o liberalismo político e econômico era a favor da burguesia. Exatamente. E nos outros países da Europa, onde os reis queriam deter todo o poder, o movimento revolucionário ganhou mais força ainda. A França foi um dos países onde a Revolução Liberal triunfou. Em lugares como a Alemanha e Itália, ela foi sufocada. Mas a onda revolucionária foi tão forte que essa época ficou conhecida como a Primavera dos Povos. De qualquer forma, todas essas sociedades mudaram definitivamente com a industrialização. E o mundo também. Para países como o nosso, a industrialização da Europa significou mais dependência. Para entender por quê, não é preciso ir muito longe. Como ainda acontece hoje em dia, quem tem o domínio das novas técnicas industriais tem mais poder. O poder da tecnologia. Como hoje também, os países produtores disputavam os mercados. E quanto mais concorrentes, maior a disputa. Mas quando começou a Revolução Industrial, os países da Europa não estavam disputando os mercados das colônias, não era assim? Exatamente, por isso que os impérios coloniais europeus se expandiram tanto no século XIX. E a Inglaterra, que começou a Revolução Industrial, como é que ficou, hein? A Inglaterra se tornou a maior potência mundial. Dominou o comércio e consolidou o seu império colonial na Ásia e na África. Outra coisa que se ampliou foram as ideias socialistas. A burguesia e o proletariado, que até então atuavam juntos contra a nobreza, ficaram em lados opostos. Foi aí que surgiu o comunismo, mas isso já é outra história.
Exatamente. Isso já é uma outra história que nós vamos estudar no ano que vem. Por enquanto ficamos por aqui, encerramos esse capítulo. Façam as atividades e na próxima aula nós faremos a correção. Um abraço a todos e até a próxima aula. Fui!